ouvinte hoje. O dele só está como ouvinte. Vamos lá. Pastor, a minha pergunta, o senhor falou muito sobre. É uma questão assim, eu não quero entrar em polêmica, mas já vou entrar. Quando Quando o fala cara, assim, quando o cara começa assim, você falou muito sobre o pastor ser, o presbítero, né, o pastor ser fiel à palavra e tudo mais. A gente sabe que tem muito contexto, no contexto da nossa cultura hoje, muitas coisas que são de questões mais particulares, né? Eu vou aqui só dar um exemplo, não estou citando o nome de ninguém, mas, por exemplo, assim, a, a gente tem muito. Uma das coisas que trouxe um debate muito grande aí, eu sei que tem uns irmãos aqui que são contra também, mas eu assisto The Chosen, tudo bem, irmãos? Eu estou pecado. idólatra, Eu sou do time do senhor também, reverendo. Assisto também. idólatra, Outro é, mandamento. mas assim, a minha preocupação não é justamente essa que uma postura que um pastor tem que ter, um presbítero, ou aquele que está ali guiando a igreja, em saber que existe toda uma tradição atrás dele, que ele pode discordar, né? Mas que ele também precisa linkar e dizer, olha, essa é a minha posição, essa não é uma questão primária no contexto da igreja, mas a minha posição é essa, vai divergir de fulano ou de ciclano. Sabe aquela questão da lealdade que a gente acabou de falar? Lealdade até mesmo intelectual em dizer nesse sentido. Eu vou te dar um exemplo. Já quando a gente faz, por exemplo, deliberações dentro do nosso presbitério, a gente sempre tem alguém que é voto vencido. Por exemplo, eu já fui voto vencido. Eu achava que o presbitério deveria decidir uma coisa e o presbitério decidiu outra coisa. Mas quando eu falo para a igreja, o que eu falo? Eu defendo o presbitério, eu me submeto ao presbitério, porque eu entendo que o presbitério é superior a mim. Eu posso discordar dele, mas uma vez que o presbitério decidiu, eu vou defender esse presbitério até o fim. Até o fim. Vou dizer, olha, irmãos, o presbitério da igreja tem a posição, e a posição do presbitério, qual eu também assumo, é essa. É óbvio que isso em questões que, na minha consciência, elas não vão contra o evangelho, ok? Porque, por exemplo, se um presbitério decide, por exemplo, na igreja pelo pastorado feminino, eu vou pedir imediatamente a minha resignação da igreja. Eu vou pedir imediatamente a resignação do presbitério e da igreja, porque aí eu falhei como pastor dessa igreja. Entende? Então, nesse caso, eu teria que tomar uma decisão mais drástica. Mas existem outros casos que são questões de deliberação, de caminhos que precisam ser tomados, que eu já fui voto vencido, Jonas já foi voto vencido, nós dois já fomos votos vencidos juntos, dentro do presbitério. Né? Nós dois juntos não conseguimos convencer o presbitério foi por outro caminho, e o que a gente faz? A gente se submete ao presbitério. Nenhum presbítero é maior do que o presbitério. Então, nenhum indivíduo é maior do que o colegiado. Ninguém pode se julgar maior que o colegiado. Então, se tem um colegiado, a gente vai sempre submeter a minha visão à visão do presbitério. É óbvio que na discussão com o presbitério eu vou dar todos os meus argumentos. Eu vou ser feroz na minha argumentação. Se eu achar que aquilo é certo, eu vou ser feroz com o presbitério, argumentar até onde eu puder. Mas se o presbitério decidir a minha posição for um voto vencido, eu vou me submeter ao presbitério. Eu vou submeter a minha opinião, por quê? A igreja não é questão da nossa opinião, não é questão do nosso gosto pessoal. A gente precisa crer que, como eu falei anteriormente, Cristo governa a igreja através de várias falas da própria igreja. Então, existe sabedoria na igreja. Então, se eu preciso submeter a minha posição à posição de um grupo maior de pastores, eu vou submeter e eu vou defender esses pastores. Vou até o fim com eles. E se isso der errado, eu não vou acusar ninguém. Eu vou até o fim com eles, lidando com as consequências.
Porque é assim que a gente mostra lealdade, é assim que a gente mostra unidade, é assim que a gente mostra seriedade nas coisas. Então, existem questões, existem pelo menos, vamos supor, alguns tipos de questões, né? Existem questões que elas não são pauta de discussão em igreja, como eu não acho que é pauta, me perdoe aqui, meus irmãos, se eu estiver sendo indelicado com algum de vocês, mas eu não acho que é pauta de discussão na igreja se alguém deve assistir tal série ou outra série, não. Eu não acho que isso é um tema que a gente deveria gastar energia. Eu acho que tem outros temas muito mais pertinentes e sérios a serem tratados na igreja do que se alguém deve assistir uma novela, uma série ou outra série, não. Eu acho que existe na igreja, especialmente para os batistas, algo que é a liberdade de consciência, que é algo que a gente tem em alta conta. Então, a gente precisa crer que as pessoas também têm que ter liberdade de consciência para nem que seja para tomar decisões erradas na vida, mas elas têm que ter. Então, eu acho que essas coisas a gente não consegue reger por essas coisas. Não é sobre isso que a gente rege. A gente não rege sobre o dia a dia das pessoas. A gente rege sobre os princípios da palavra. E a gente vai tratar tudo de acordo com os princípios da palavra. A gente vai discutir aquilo que pode ser pautado pela palavra. Então, existem temas que a gente não deveria levar as discussões na igreja, porque a gente se desgasta, gasta energia com essas coisas e deixa de gastar energia naquilo que deveria ser. Então, quando eu vejo a gente está esgotado, a gente está com a sensação de que a gente perdeu tempo e as coisas que precisam decidir, eles estão lá esperando. Existem outras questões que são razões de discussão, mas que elas não são questões primárias na igreja. Elas precisam ser debatidas, mas elas podem ter caminhos diferentes a serem tomados. E caminhos diferentes a serem tomados, não necessariamente um certo ou um errado, mas opções que precisam ser feitas. E existe um outro conjunto de questões, que aí nesse conjunto de questões todos precisam concordar, que são as questões essenciais ao Evangelho. Nessas questões essenciais ao Evangelho, todos precisam concordar. Não pode haver discordância, por exemplo, no presbitério. Se, por exemplo, um presbítero discorda da Trindade, a gente não vai nem conseguir afirmar ele como um cristão, quanto mais como um presbítero. Entende? Então, existem questões que são essenciais, todos precisam concordar. Existem questões que são debatidas no presbitério, por exemplo, no colegiado, mas a gente precisa decidir como lidar com essas questões. Existem vários caminhos, a gente precisa deliberar sobre eles. E existem questões, irmão, que não são pauta de discussão, e a gente não deveria considerar, dar mais seriedade a elas do que elas merecem. Então, eu classifico dessa forma, e eu acho que, nesse sentido, a gente precisa submeter, discutir com franqueza, ser leal na discussão, lembrando que existe sempre a forma correta de apresentar a sua posição. Não é porque eu vou ser feroz no meu argumento que eu preciso ser, né, como eu falei anteriormente, estúpido, ignorante. Não. Eu vou ser feroz porque eu fiz o meu dever de casa, eu estudei o tema. E eu estou levando os meus argumentos bem montados. E se alguém for discordar de mim, vai ter que apresentar um argumento melhor, porque o meu argumento vai ser bom. Vai ser bom e eu vou fazer questão de sempre fazer o meu dever, que é levar o melhor argumento que eu puder levar. Mas se mesmo com isso o presbitério tomar uma outra decisão, eu vou submeter minha vontade sempre ao presbitério, sempre ao colegiado. Maravilha. Eu digo que até a gente estava conversando esses dias com o pastor Luiz também, nossa cultura não,
ela é difícil, né, essa questão da discordância. Sempre a gente. Mas é uma mudança de cultura dentro da igreja que precisa E a acontecer gente, às vezes, toma a discordância como ofensa. e não é. Como ofensa, mas não é. A gente não é. Imagine que a gente precisa debater as ideias, gente. E a gente precisa ter um espaço onde a gente pode debater as ideias, apresentar os nossos argumentos, discutir, filtrar, lapidar os argumentos, para que depois a gente possa ensinar para a igreja. Então, o que que a gente faz, por exemplo, no nosso presbitério? A gente quebra o pau no presbitério, bicho. Mas assim, quebra o pau. A gente discute, discorda, e aí a gente resolve, e aí a gente resolve como vai ser na igreja, e depois a gente vai comer pizza junto. Não tem lugar nesse aspecto para hipersensibilidade, sabe? O sujeito que é hipersensível. Ah, não, mas fulano discordou de mim. Daí, às vezes seu argumento foi ruim mesmo. Às vezes você não fez o dever de casa, seu argumento foi ruim. E se ele foi ruim, ele não deve ser considerado, ele tem que ser desconsiderado mesmo. Então não tenho nenhum problema de quando alguém apresenta um argumento ruim, eu falo, olha, irmão, me perdoe, mas seu argumento foi muito ruim. Foi muito fraco. Ele está cheio de problemas. E ninguém vai se sentir ofendido por isso. Se ele acha que não foi, ele vai defender o argumento dele. E se eu acho que fui, eu vou provar que o argumento dele é ruim mesmo. E está tudo certo. A gente está discutindo as ideias, os argumentos. Então, a gente vive uma cultura hipersensível, né? Onde a gente não pode dar um feedback, a gente tem que ser muito, sempre pisando em ovos. Por exemplo, um presbitério que pisa em ovos nunca vai ser um presbitério robusto. O presbitério tem que ser formado por homens. É conversa de homem. E homem a gente vai discordar. E às vezes a gente vai, às vezes até, sabe, cruzar um pouquinho aquela linha, isso acontece mesmo. É conversa de homem, homem é assim mesmo. E a gente vai resolver e depois está tudo certo. A gente está discutindo as ideias, quando a gente resolver, acabou. Tem discussão. Então, eu acho que essa sensibilidade, ela fragiliza o presbitério. A gente precisa, por exemplo, ter num presbitério, num grupo de formação, um ambiente onde a gente possa quebrar o pau mesmo. Mas a gente levar para a igreja o resultado de uma reflexão. E a gente nunca vai levar um resultado de uma reflexão que foi bem feita se a gente for sempre político no presbitério. Se a gente for sempre, por exemplo, ah, não, veja bem. Não, olha, isso aí está muito ruim, a gente tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo, porque se a gente levar isso aqui para a igreja, vai ser ruim para a igreja. Está mal feito, a gente precisa fazer bem feito. Então, não tem nenhum problema, a gente precisa ter um ambiente que a gente possa produzir abertamente para que a igreja receba o resultado dessa produção. A igreja não precisa receber a discussão, entende? A igreja não pode receber a discussão. É como alguém que, por exemplo, você vai para uma cozinha e você vai fazer ali um bolo. Aí você usa um monte de ingrediente, né? Espalha ingrediente pela cozinha. E a visita está na sala. O que você vai levar para a visita? Você não vai levar a cozinha para a visita, certo? Você vai levar o bolo bonitinho. A bagunça ficou lá. Você não vai levar, vou levar a cozinha para a visita. Não, você leva o bolo. É como se a gente precisasse ter um ambiente para a gente produzir, espalhar mesmo as coisas. Falar, discutir, debater, moer um argumento, de repente outro surge, até que surge um argumento refinado. É isso que a gente vai levar para a igreja. Mas isso só surge de uma discussão sincera, não de uma discussão com um monte de gente hipersensível, que não suporta uma discordância, aí fica muito difícil. Maravilha, pastor. Glória a Deus por isso. Mas amém. Alguém tem alguma pergunta, irmãos? A gente vai caminhar para o encerramento, então. Se a gente pudesse, ficava aqui muito mais tempo, né? Mas já é 10 horas para o pastor lá, já, né? E frio. O pastor Luiz está perguntando ali. Eu não vi aqui, ele perguntou?
O pastor Luiz colocou só uma frase, né? Onde duas pessoas concordam, uma delas é desnecessária. Isso é verdade. Concorda em tudo, né? Concorda em tudo. É isso. É isso, se concorda em tudo. Em tudo, né? E, assim, a gente não... Só para terminar, desculpa, Anderson. Só pra... a gente não quer fazer uma fábrica de salsicha, né? Concorda? Igreja não é uma fábrica de salsicha. Você põe ali na máquina e vai sair tudo igualzinho. Do mesmo tamanho, todo mundo fala igual, pensa igual, se veste igual, né? Tem o mesmo vocabulário. Não. Meu Deus, a gente vem de experiências diferentes, de famílias diferentes, de criação diferente, de cultura diferente. A igreja, ela se enriquece quando a coisa ela é diversa, não quando a coisa é uniforme, né? Não quando a coisa é simplesmente eu fui do bolo para a salsicha. Exatamente. Mas eu acho que eu estou ficando com fome, viu, Hudson? Eu tô achando, pastor. Vamos mandar entregar uma pizza na casa do pastor aí, mano. Fazer uma vaquinha. Mas eu quero dizer que não é na uniformidade que a igreja se beneficia. É na pluralidade. Na pluralidade, a riqueza. A riqueza nas diferentes experiências. A riqueza nas discordâncias. A riqueza nas perspectivas diferentes. É isso que enriquece um presbitério. Se todo mundo é igual, e pensa igual, e fala igual, e se veste igual, só precisa de um. Não precisa de vários. Nem o colegiado apostólico era assim, né? Não é, então, entende? Então, às vezes a gente pensa que é tudo... Não, olha, a gente tem que falar desse jeito, se vestir desse jeito. Não, a gente tem que ser diverso mesmo, pensar diferente, olhar as coisas através das nossas experiências que são distintas de qualquer outra. Isso enriquece a discussão. Agora sim, Enzo.